No episódio anterior, nós vimos que a mensagem às 7 igrejas tem níveis de aplicação diferentes. São os níveis de histórico, universal e profético. Hoje, nós iremos analisar a carta para a igreja de Tiatira e entender o que ela representa. Agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Estamos concluindo mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Nossa segunda semana da nova temporada, onde estamos estudando o Apocalipse. Você já pediu seu guia de estudos? Não esqueça, peça seu guia de estudos e vamos entender mais sobre a palavra de Deus, especificamente o livro do Apocalipse. E se aproxime do Apocalipse, como eu mencionei ontem, para conhecer a mensagem de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus está por trás de cada detalhe. E o grande objetivo da mensagem do Apocalipse é revelar a salvação que nós temos em Jesus e que Ele estará ao lado daquele que for fiel até os últimos momentos da história. Nós estamos estudando nesta semana a mensagem às 7 igrejas. A mensagem do Apocalipse deveria ser levada a essas 7 igrejas. A totalidade, mas mensagens específicas para cada comunidade, que representam períodos da história cristã que devem ser aplicados também para a nossa vida hoje, mas devem dar para a gente uma visão daquilo que vai acontecer. Então, nós temos, ao longo da história, a atuação de Deus. Você deseja conhecer mais? Peça seu guia de estudos. Mande uma mensagem agora para o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. É só escrever. Eu quero receber meu guia de estudos. Lembrando que você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode aproximar seu celular aqui do ladinho, para cá, aqui, ó. Aqui, do ladinho, nesse QR Code aqui, tá vendo? Parece um monte de bichinho ali, Pega a câmera, abre na câmera e aproxima ali. Aproximou, aproximou aqui, aproximou, vai abrir daí para você já solicitar o seu guia de estudos. É gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Peça seu guia e vamos conhecer a mensagem, a bela mensagem do livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus pedindo iluminação para estudarmos hoje a sequência da mensagem às 7 igrejas. Pai do céu, estamos juntos aqui para estudarmos a Bíblia. Eu peço uma bênção por cada um de nós que estamos aqui no estúdio, cada um de nós em nossas responsabilidades, aqueles que estão transmitindo, buscando a imagem, a melhor imagem, aqueles que estão dirigindo, aqueles que estão captando o áudio para que chegue da melhor forma, todos nós que estamos envolvidos na produção, na apresentação. E eu quero orar por cada um dos nossos telespectadores para que o coração esteja aberto para ouvir esta mensagem. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Isso mesmo, pode ser no celular. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 2. Hoje eu vou ler a partir do verso 18 até o verso 29, que é a mensagem às 7 igrejas. Se você não está acompanhando, só vou recordar aqui, nós estamos estudando, serão 18 temas
sobre o livro do Apocalipse. Estamos na lição número 2. Só para relembrar o que a gente estudou ontem, né? Foi a mensagem à terceira igreja, mensagem à igreja de Pérgamo, a gente estudou ontem, a igreja transigente do 4º, 5º séculos, 313 a 538, quando a igreja cristã começa a perder sua identidade aceitando as práticas pagãs dentro da comunidade religiosa, dentro da igreja. A cidade era um centro de adoração pagã, a cidade de Pérgamo. Muitos tinham o desafio para continuarem fiéis e muitos aceitaram o cristianismo, mas traziam para o cristianismo essas práticas erradas. Os cristãos não negaram a fé, mas aos poucos foram absorvendo a cultura pagã. Tem muito a ver com os desafios que a gente enfrenta hoje. A verdade da palavra foi sendo abandonada. A gente começa, nesse processo gradativo de absorver, a gente começa a perguntar assim, será que é assim mesmo, né? Será que isso não era só para aquele período? Será que não era para aquela época? A gente quer um novo processo de interpretar o texto bíblico, quando em realidade a gente deveria ir para a essência do texto bíblico. E aí a igreja foi absorvendo os costumes pagãos. O Senhor os convida ao arrependimento, a gente estudou, é a mudar de direção, né? A recompensa seria o maná escondido e a pedrinha branca com um novo nome, ou seja, eles serão reconhecidos por sua fidelidade e eles seriam vistos como justos, como inocentes. E agora, essa ideia, eu nem explorei ontem, mas essa ideia de novo nome no texto bíblico, a gente tem muitas referências a isso. O nome estava associado à vida, ao indivíduo, a quem ele era. A gente vê significado de nomes de personagens. E agora ele recebe um novo nome, ou seja, porque agora ele é uma nova criatura em Jesus Cristo. Isso é importante quando a gente vê o contexto da cidade, o contexto da prática que havia em Pérgamo. Eu citei isso na introdução e citei ontem. Para que a gente entenda claramente o texto bíblico, a gente tem que ter a ideia de que há uma aplicação histórica, local para aquela época. Eram igrejas que existiam, existe uma aplicação universal, posso aplicar para qualquer realidade de igreja hoje, mas como estamos no livro profético, deveria até ter invertido aqui, né? Eu deveria ter colocado como terceiro, é uma aplicação profética. A gente está estudando aquilo que seria aplicado para os determinados períodos da história. A estrutura da mensagem, quando você ler o texto, lembra, tem um destinatário, hoje vai ser a igreja de Tiatira, o Senhor vai se apresentar de alguma forma, geralmente a apresentação do Senhor é uma necessidade que a igreja tem, a igreja recebe um elogio, a igreja recebe reprovações, a igreja recebe um conselho, a igreja recebe uma promessa. Lembrando que Esmirna a gente não teve reprovação. A igreja de Tiatira representa a igreja cristã no período da Idade Média, de 538, mais ou menos, se a gente pode citar até 1517, e em 538, quando o poder político-religioso era um poder político, o Império Romano agora se torna um poder religioso, porque une igreja e Estado, ou seja, o paganismo agora vai desvirtuar o que realmente deveria ser a igreja cristã. E neste período, é um período de perseguição, mas também um período que a igreja vai perdendo sua identidade, porque vai absorvendo a prática cristã. E lá em 1517, como uma data para a gente marcar esse novo período, a gente tem a Reforma Protestante. Ao longo deste período, a gente teve fiéis cristãos que procuraram preservar o texto bíblico. Mas lembra bem historicamente, se você lembrar das aulas de história, você vai lembrar que nesse período é proibido a leitura do texto bíblico. A Bíblia fica isolada, a igreja não permite que as pessoas tenham acesso ao texto bíblico. E agora a Bíblia fica isolada em mosteiros e o texto bíblico fica longe daquele que necessita, que é aquele
que está na luta diária, na luta da busca constante. E agora o que ele recebe é uma prática de tradição oral, ou seja, ele vai e ele ouve o que está sendo pregado. Mas o que está sendo pregado agora foge da originalidade do texto bíblico, que houve uma perda no período de Pérgamo, e essa perda agora se torna ainda mais constante, mais forte, porque é introduzido agora costumes, e as pessoas começam a obedecer e a guardar e a ter como regra de fé aquilo que é costume e não mais a essência do texto bíblico. E agora, qualquer um que se opõe, qualquer um que conteste, esse é perseguido e morto. Ou seja, esse é um período de escuridão total. Vamos ver agora, na essência, o que acontece com a igreja ao longo desse período. Só para você ter uma ideia, são as ruínas de Tiatira. Hoje, Tiatira é a cidade de Akhisar, uma outra cidade com mais de 100 mil habitantes na Turquia. Lembrando que as igrejas que recebem essa mensagem na Ásia Menor são igrejas da região da Turquia. Muitas dessas, ou a maioria dessas hoje, são outras cidades, mas dentro dessas cidades existem, no meio das cidades, as ruínas desta cidade que existiu nesse período do primeiro século em que João envia essa mensagem, que o Senhor, através de João, envia essa mensagem. Vamos então ao texto bíblico, vamos explorar, lendo sempre o destinatário, a apresentação, o elogio, a repreensão, o conselho e a promessa. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Lembra o que eu falei? Sempre que ele se apresenta, ele tem um objetivo para servir como um consolo, como alguém que está olhando para essa igreja. E mais uma vez aqui nós temos textos que refletem a visão que João teve. Olhos como chama de fogo. Cristo vê o interior mais profundo do ser humano. Ele sabe exatamente o que aquelas pessoas estavam passando nesse período. E os pés semelhantes ao bronze polido, a estabilidade inabalável, mesmo diante de tanta opressão, mesmo de tanto poder, mesmo de tanta influência agora do Estado envolvido com a igreja, eles deveriam continuar fiéis à palavra. Esta é a mensagem. O que vai determinar, o que vai guiar a nossa vida, o que vai fazer a gente seguir é a nossa fidelidade à palavra. Então, se eu estou falando para você que participa, que está em comunidade religiosa, está numa igreja, sempre se volte ao texto bíblico, à palavra. Essa mensagem que a minha igreja está apresentando está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra, lembra? O Senhor é aquele que olha lá no íntimo, os olhos dele estão no seu íntimo. Ele sabe quanto você tem buscado obedecer à palavra. E ele também sabe dos desafios que às vezes você enfrenta, porque há muito tempo você é influenciado, você vive uma outra, sua comunidade, sua igreja vive uma outra prática. Por isso, veja o que o texto diz e diga para o seu líder religioso o que o texto diz. E lembra bem das regras de interpretação. Quem vai explicar a Bíblia é a própria Bíblia, é a ação do Espírito Santo. Lembra, tem que ler o texto, o contexto, outros textos, qual é o gênero literário. Mas isso aqui é o quê? Uma profecia? É uma parábola? Porque às vezes, quando a gente não segue isso, a gente foge
do que o texto está dizendo e a gente diz o que o texto não diz. E eu, como líder, como pastor, como alguém que venho compartilhar a palavra, eu não posso atrapalhar o texto bíblico e eu tenho que te ensinar a palavra como ela é. E todo líder religioso tem esse objetivo, ou deveria ter essa responsabilidade. E aqui o Senhor está dizendo: eu olho o mais profundo do ser humano, eu sei o que cada um está passando. E vocês precisam ter estabilidade inabalável, vocês não podem abandonar a fé. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Vejam só, essa era uma igreja atuante, uma igreja que fazia coisas, mas a grande questão é: será que as atividades refletiam a fidelidade? Porque necessariamente atividade num âmbito religioso não significa fidelidade. As atividades devem estar associadas à fidelidade. Uma prática, fazer o melhor, o bem, está tudo bem, eu tenho que realmente fazer. Mas uma coisa está ligada à outra. A igreja que é fiel ao texto bíblico vai ter práticas constantes. Mas necessariamente quem tem práticas constantes pode não estar sendo fiel ao texto bíblico. É isso que o Senhor está dizendo. Eu conheço as tuas obras. Eu sei a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Eu conheço. E esse é um aspecto positivo, é um elogio a essa igreja. Agora olha o que ele diz no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você viu que é uma repetição aqui exatamente do que a igreja de Pérgamo estava fazendo? Quero ler o texto com calma aqui. Eu tenho contra ti o tolerares. O tolerares aqui originalmente dá a ideia de deixar operar. Como eles estavam fazendo? Vocês estão permitindo que esses indivíduos que têm a prática de Balaão façam a mesma coisa dentro da igreja. Tem a prática dos nicolaítas, façam a mesma coisa. Eles estejam seduzindo, amaldiçoando o meu povo e vocês estão permitindo. Eles trazem práticas cristãs, práticas pagãs para o cristianismo, vocês estão permitindo. E aqui ele está dizendo que vocês toleram essa mulher Jezabel. Provavelmente havia exatamente uma pessoa, como profetisa, que se apresentava como profetisa. Não somente ensine, mas seduza os meus servos. Então, você está permitindo que alguém, no caso, uma mulher aqui, falso profeta, poderia ser um falso profeta. Poderia ser. Mas ele está citando Jezabel também. Poderia ser alguém especificamente, mas quando a gente pensa em Jezabel, a gente vai ao texto bíblico e a gente lembra da história do rei Acabe, que casou-se com Jezabel. Rei Acabe, um rei do povo de Deus, casou-se com Jezabel e agora é influenciado negativamente na condução do povo por alguém que não tinha práticas cristãs, que perseguiu, que desejou e mandou matar o profeta Elias. Era o que estava acontecendo com a igreja e estava além, não somente ensinando, mas seduzindo os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra bem, quando a gente estuda o texto bíblico, a linguagem apocalíptica, a infidelidade às práticas religiosas está associado à linguagem de prostituição, adultério, aquele que trai a verdade. E a igreja estava fazendo isso, ou seja, abandonou o texto, abandonou o que o Senhor falou,
e agora desvirtuou a palavra. Lembra quando nós estudamos o livro de Daniel, os 1260 dias ou os 1260 anos, nós vimos que surgiria um poder que faria isso. Quando nós estudamos a mensagem em Daniel, que surgiria um chifre pequeno, mudaria os tempos e a lei. Aqui há uma ligação. É um poder político e religioso que vai destruindo a essência do cristianismo. E esse é um longo período de destruição. Mas o Senhor está dizendo, sejam fiéis, não deixem que isso aconteça. O verso seguinte, verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, como Pérgamo. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Esse não quer arrepender-se aqui dá a ideia de uma rebelião persistente. Continua. Você sabe que o Espírito de Deus vai trabalhando a cada momento da nossa vida, constantemente, para que a gente se arrependa, ou seja, para que a gente mude de direção, para que a gente reconheça, eu estou errando, não está certo o que eu estou fazendo. Mas às vezes a gente continua com rebelião persistente, né? Constante. Não quero. O Senhor faz de tudo para que a gente faça aquilo que é correto. Mas o Senhor nos dá liberdade. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu estou dando a oportunidade. Se não acontecer, ela vai, por sua própria escolha, sofrer, diz o Senhor, em Apocalipse capítulo 2, verso 22. Verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Lembra como é que ele se apresentou? Aquele que tem os olhos de fogo, aquele que sabe o que está no nosso íntimo. É interessante nesse texto que o Senhor conhece, Ele sonda as mentes e os corações. A expressão aqui, originalmente mente, a palavra usada é rim, néfros, que é o centro das emoções. Dentro da tradição, nessa época, os rins mostravam, por isso que ele sentia, né, dor nas entranhas. Estava tocando ele, mexendo com as suas emoções. E cardio é os corações, que é o centro de inteligência ou vontade, dentro da tradição. Então o Senhor sabe o que está no mais íntimo. Eu sou aquele que sabe o que está no íntimo. E eu vos darei cada um segundo as vossas obras. É bom a gente lembrar que isso aqui não é meritório, mas o Senhor sabe por que fazemos o que fazemos. O Senhor sabe quais são as nossas motivações. O Senhor sonda o nosso íntimo, os rins, o coração, usando a linguagem da tradição aqui, as emoções e a vontade. Ele olha para mim e para você hoje e Ele sabe quanto nós queremos ser fiéis ou quanto nós estamos resistindo à verdade que nos é apresentada. É para a gente refletir nesta mensagem. Verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, aqui os ensinos, os enganos dos nicolaítas, que a gente já se referiu, ou seja, aqueles que não conheceram, aqueles que não se envolveram com essas doutrinas. A ideia dos nicolaítas de que aquilo que o corpo faz não afeta o espírito. Outra carga não jogarei sobre vós. O justo Senhor, o justo e fiel Senhor. Então somente conservai o que tendes.
Seja fiel ao que você tem, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui está a recompensa. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Vamos lembrar o contexto? Essa igreja perdeu sua identidade, essa igreja, quem é fiel seria perseguido, aquele que permanecesse no que o texto diz, enfrentaria oposição, mas o Senhor está dizendo, não aceite. Não aceite as doutrinas que não são verdadeiras. Agora, quando eu olho para a situação do mundo na época, a gente tem que olhar que toda essa região, essa população, enfrentava oposição de igreja e Estado para serem fiéis. É como se o domínio do mundo estivesse oprimindo quem desejasse ser fiel. E o Senhor está dizendo assim, não aceite, seja fiel. Sabe por quê? Eu vou te dar um dia condições de reger, de governar, e essa opressão que você sofre não existirá. E mais, eu te darei a estrela da manhã, ou seja, você vai conviver com Jesus Cristo. Quero falar para você nesse momento que talvez esteja procurando ser fiel. Talvez esteja procurando fazer a vontade do Senhor, daquilo que está na palavra, aquilo que está escrito. E para você tem sido desafiador, é difícil. No meio que você está, onde você vive, é difícil. E você se sente só. Lembra? O Senhor sonda seu coração. Ele está aqui na sua mente, sabe o que você está passando e você não está sozinho. Esse Senhor comandou no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas, está com você. Ele olha no mais íntimo do seu coração e Ele diz, seja fiel, porque um dia você vai receber a estrela da manhã, você vai conviver comigo para sempre. Você deseja isso? Eu desejo. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Que a gente seja fiel ao que o texto diz. A mensagem que o Senhor tem para nos apresentar. Nos ajude, Senhor, mesmo que às vezes a gente tenha vontade de desistir. Que essa mensagem alcance os corações de cada um que me ouve nesta hora. Que ele sinta força em Ti. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos estudando a Bíblia. Na segunda-feira nós voltamos para estudarmos juntos Sardes e Filadélfia. Um bom final de semana e até lá.